temos assistido na internet muitos pregadores com a Bíblia na mão, combatendo de forma veemente a prática do dízimo, dizendo que o dízimo é apenas um ensino do Velho Testamento, que não tem nenhum amparo no ensino do Novo Testamento, dizendo que o dízimo é apenas da lei e que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O que a Bíblia tem a nos falar sobre este assunto? É importante entender que a prática do dízimo, ou seja, a devolução de 10% daquilo que nós recebemos, é um ensino de Deus e não da igreja. É um ensino de Deus e não de qualquer instituição religiosa. O dízimo foi praticado antes da lei, foi sancionado na lei. Ele está presente em todos os livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas cartas. Aqueles que dizem que o dízimo não é mais vigente para a igreja cristã, equivocam-se. Nós não podemos reter o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. Nós não podemos subtrair o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. O dízimo não é nosso, é de Deus. Por isso, retê-lo é roubar a Deus. Jesus Cristo tratou deste assunto para aqueles que pensam que Jesus não lidou com o tema. Ele disse em Mateus 23: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, se omitir aquelas, a devolução dos dízimos. Aqueles que pensam que nós não devemos entregar o dízimo porque é da lei, se fosse esse o argumento, então estaríamos desobrigados também da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Jesus Cristo, assim, sanciona a prática do dízimo. A Bíblia diz que nós devemos devolver para Deus aquilo que Ele exige de nós. Mas mais do que isso, não devemos nos limitar à entrega dos dízimos. Aqueles que evocam o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, para dizer que agora aquele texto deve reger a prática da contribuição, equivocam-se. Aquele texto está falando de um assunto específico, que era uma coleta levantada para assistir os pobres da Judéia. A coleta, a oferta é voluntária. Ela deve ser dada segundo propor no coração cada ofertante. Mas o dízimo é estabelecido por Deus, é dívida. E nós devemos ser fiéis ao Deus fiel. Nós devemos obedecer a Deus e não nos importarmos com aquilo que os homens dizem a esse respeito. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.